Eu estava fazendo meu patrulhamento pela área de galpões e empresas, que naquele horário da madrugada sempre dá um certo medo. O rádio estava em silêncio, mas de vez em quando surgia um chiado na frequência. Eram 3 da manhã e tudo parecia tranquilo, mas ao virar em um beco a luz dos meus faróis, refletiu em uma viatura. Na hora percebi a anomalia. Os números não correspondiam àquele quadrante. Ela estava abandonada no meio do caminho, com as portas dianteiras escancaradas e os códigos luminosos ligados. Desci da viatura e reagi rápido. Assim que pisei no asfalto, senti aquela fisgada no estômago. Deixa eu te dizer. Isso é um instinto que você desenvolve depois de anos patrulhando. Eu sabia, antes mesmo de ver qualquer coisa, que algo muito ruim tinha acontecido. Avancei com a arma em mãos, cobrindo os pontos cegos, mas o coração estava disparado. Contornei a viatura pelo lado do passageiro e me deparei com o que eu mais temia. Era ele. Um companheiro querido, camarada e amigo. Estava caído no chão, de barriga para cima, com o uniforme encharcado de sangue. O olhar estava perdido, mas ainda respirava com dificuldade. Estava gravemente ferido. A perda de sangue era evidente, mas ele ainda estava vivo. E foi isso que fez meu sangue gelar. A poucos centímetros da cabeça dele, alguém já havia colocado uma vela. Um copo de vidro com cera branca e uma pequena chama que milagrosamente resistia ao vento frio da madrugada. Não havia mais ninguém no beco, nenhum rastro dos bandidos, só meu companheiro agonizando e aquela luz fraca iluminando seu rosto. Não perdi tempo com perguntas. Ativei o rádio com a mão tremendo e soltei o chamado que ninguém quer fazer. Oficial ferido, solicito apoio urgente e unidade médica imediatamente na minha posição. Enquanto esperávamos, ele fez um esforço sobre-humano para esticar o braço. Os dedos dele raspavam o asfalto, tentando alcançar o copo da vela, mas cada centímetro que se movia era um sofrimento de assistir. Quando arqueou o tronco, a camisa subiu, e então vi. Um corte. Uma ferida horizontal tão funda que parecia que a qualquer momento suas entranhas iriam se derramar no asfalto. Não se mexe, você vai acabar abrindo ainda mais o ferimento, eu disse. Ele não me ouviu. Eu não queria vê-lo sofrer daquele jeito. Aproximei o copo com a vela. Ele pegou. Depois inclinou sobre a outra mão. Vi a cera líquida escorrer por ele. Ele ficou olhando como se não tivesse sentido nada. Não sinto nada, está fria, está muito fria. Senti minhas pernas falharem. Aquilo era absurdo demais. Aquela ferida não era compatível com alguém falando. Eu não acreditava que ele sobreviveria nem mais 2 minutos. O que fizeram com você? Perguntei ao notar que ele parecia recuperar um pouco da consciência. Nesse instante, o som de uma sirene cortou tudo. Um alívio percorreu meu corpo. Levantei para ir ao encontro da equipe, para sinalizar minha posição. Saí correndo até a rua, mas a quadra estava completamente deserta. Foi como entrar em um pesadelo, daqueles em que você corre e não sai do lugar. Desesperado, voltei para minha viatura e peguei o microfone para chamar novamente. Momentos depois, uma viatura entrou derrapando, seguida quase imediatamente pela ambulância. Desci do carro gritando, apontando para o chão. Mas quando os paramédicos desceram com lanternas potentes, senti meu pulso parar. Não havia ninguém. No lugar onde meu colega estava, havia apenas uma mancha escura. Me aproximei, tropeçando, achando que ele tinha se arrastado. Mas ao examinar a mancha, vi que não era sangue fresco. Era uma crosta seca, antiga. A única coisa que permanecia ali, desafiando toda a lógica, era a vela. A chama continuava acesa mesmo com o vento que passava. "Onde está o ferido?" perguntou o oficial que havia acabado de descer da viatura de apoio. Fiquei mudo. Quem vinha no comando da outra viatura era ele, o mesmo companheiro que eu tinha acabado de ver com as entranhas quase para fora.
Quem precisamos atender, irmão? Quem você disse que estava gravemente ferido? Senti um nó na garganta. Uma vergonha absurda tomou conta de mim. Era uma mistura de humilhação com terror ter que dizer que o homem agonizando era o mesmo que agora estava ali, na minha frente, como se nada tivesse acontecido. Não consegui falar, apenas apontei para a minha própria viatura que estava ali, com as portas escancaradas. Não havia segunda viatura. Era a minha. Ele me olhou com preocupação, como se achasse que a falta de sono estivesse me deixando louco. Os paramédicos, ao não encontrarem nenhum ferido, começaram a guardar o equipamento, reclamando: "Vai descansar, pois você não está bem. Amanhã a gente conversa." Nos despedimos e seguimos nossos patrulhamentos. Depois desse incidente, nunca mais falei com ninguém sobre isso. Me senti e fui tratado, como se tivesse enlouquecido. Às vezes passo por aquele lugar e posso ver sinais de velas por lá. Não sei o que aconteceu naquela noite. Gostaria de saber, mas não sei. Me chamo Jonathan e por muitos anos trabalhei dirigindo um caminhão nas rotas do norte. Já deixo claro de antemão que não sou desses motoristas que vivem contando histórias para assustar os outros. Até porque quase não tenho nenhuma. Pelo menos, não de fantasmas. De relatos paranormais só tenho um, e foi bem forte. Eu vinha do Pará com uma carga de alimentos. Tinha saído tarde por causa de um atraso no carregamento, então acabei pegando boa parte da estrada durante a madrugada. Nunca gostei muito de viajar por estrada livre nessas horas, mas também não era a primeira vez. O trecho estava completamente deserto. Acho que já fazia quase 1 hora que eu não via outro caminhão ou sequer um carro. E Deus sabe por que certas coisas acontecem, mas num trecho onde não havia praticamente nada, vi alguém à beira da estrada. No começo achei que fosse um saco jogado ali, mas conforme fui me aproximando, percebi que era uma mulher. Ela estava parada no acostamento, completamente parada. Vestia um vestido azul que me lembrou um que minha esposa tinha, e usava um chapéu que parecia de praia. Também tinha o cabelo longo, escuro, grudado no rosto e nos ombros, como se estivesse molhado. O estranho é que ela não fez sinal como as pessoas costumam fazer. Não acenou com urgência e não demonstrou desespero, apenas levantou a mão como se eu fosse um táxi. Assim que a vi melhor, me vieram à cabeça todas aquelas histórias que escutei desde pequeno e também dos colegas de trabalho sobre a tal mulher da curva. Preciso dizer que sempre fui um homem cético. Em 12 anos de estrada, nunca tinha visto nada parecido. Então pensei comigo mesmo que já estava velho demais para ficar impressionado com histórias. Reduzi a velocidade e encostei com cuidado. Quando parei ao lado dela, perguntei o que tinha acontecido. Ela se aproximou devagar. Era uma moça de pouco mais de 20 anos, suja de terra e com cheiro de álcool. Disse que o namorado a tinha jogado para fora do carro e pediu uma carona. Não vi nenhum ferimento, nem parecia estar chorando, então não entendi muito bem essa história de ter sido jogada do carro. Mesmo assim, disse para ela subir. Perguntei para onde queria ir, e ela respondeu que era logo ali na frente, onde ficava a ponte. Aquilo me deixou desconfortável. Normalmente as pessoas dizem o nome de uma cidade ou de algum lugar específico, mas ela queria que eu a deixasse numa ponte. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, com vontade de fazer mais perguntas. Mas, naquele momento, pensei que se fosse realmente uma moça perdida, não podia deixá-la ali. Arranquei de novo e por um tempo ficamos em silêncio. Eu dirigia atento à estrada, mas a observava de canto de olho. Ela estava com as mãos sobre as pernas, tranquila.
Não parecia nervosa, nem olhava para os lados, apenas mantinha o olhar fixo à frente com uma calma estranha. Aproveitei para perguntar por que o namorado tinha feito aquilo com ela. Ela respondeu que ele sempre foi um monstro e que desejava ter percebido isso antes. Tentei olhar melhor para o rosto dela, mas ela continuava encarando a estrada. Foi então que comecei a notar algo que não tinha percebido antes. Ela não piscava. Ou, se piscava, era tão raro que eu não consegui ver. Aquilo começou a me deixar nervoso. Já eram muitas coisas estranhas, mas uma parte de mim ainda se recusava a aceitar. Perguntei o nome dela. Ela disse que não importava. Insisti, e então respondeu que antes se chamava Alba. Não sei se esse era o nome verdadeiro ou se ela inventou na hora, mas falou como se tivesse dificuldade de lembrar. Foi então que me apresentei e ela disse que já sabia. Aquilo me causou um arrepio. Virei um pouco o corpo para olhá-la melhor e foi nesse momento que ela disse que minha filha tinha tido febre na semana anterior. Acho que nunca apertei o volante com tanta força na vida. Perguntei o que ela tinha dito e ela repetiu. Minha filha de 8 anos tinha ficado doente, mas já estava melhor, e ela disse que isso a deixava feliz. Eu não respondi. Senti a boca secar na hora. Aquela mulher tinha acertado todos os detalhes. Virei de novo para encará-la, tentando ver se não era alguma conhecida da minha esposa. Cheguei até a perguntar quem ela era, mas ela não respondeu. Em vez disso, continuou dizendo coisas pessoais sobre mim que não tinha como saber. De repente começou a falar que minha mãe finalmente ia mudar a cor creme da fachada da casa, uma cor que ela nunca gostou. A casa da minha mãe tinha aquela cor há anos, mas por preguiça ela nunca tinha pintado de novo. Pensei em encostar e mandar aquela mulher descer ali mesmo. Mas o trecho estava escuro, completamente deserto. Por mais nervoso que eu estivesse, fazer algo tão cruel estava fora do que eu seria capaz. Além disso, uma parte de mim ainda buscava uma explicação normal. Pensei que talvez fosse uma amiga da minha esposa que eu não conhecia, ou alguma conhecida da minha irmã mais velha. Em situações assim, a gente se agarra a qualquer explicação para evitar o pior. Mas então ela disse mais uma coisa. Antes que eu conseguisse encontrar uma justificativa lógica para tudo aquilo, ela comentou que eu também tinha escapado de um acidente anos atrás, quando um caminhão entrou na minha frente. E então começou a descrever a cena. Estava chovendo. Eu dirigia por uma estrada vazia quando um caminhão surgiu de um acesso lateral e entrou na pista. Desviei para evitar a colisão e acabei indo parar à beira de um barranco. Não cheguei a cair, mas tive certeza de que ia morrer. Isso tinha acontecido quando eu tinha 25 anos, cerca de 10 anos antes de encontrar aquela mulher. Nunca contei isso para ninguém, exceto 2 ou 3 pessoas muito próximas. Nem para minha esposa eu contei, para não assustá-la. Foi o maior susto da minha vida. E aquela mulher estava ali me contando tudo, como se tivesse visto a notícia naquela mesma tarde. Aquilo não tinha graça nenhuma. Passei meses sonhando que caía naquele barranco e morria. Naquele momento eu já não sabia o que dizer. Tive vontade de rezar ali mesmo, mas fiquei com medo de irritá-la. Foi aí que tive certeza. Aquela mulher sentada ao meu lado não era alguém normal. Olhei para a estrada e ao longe vi a marcação escura de uma ponte. Não era grande, apenas algo simples sobre um leito seco ou uma pequena depressão. Ela viu ao mesmo tempo e disse que era ali. Senti um alívio enorme, como se finalmente pudesse respirar de novo. Aquela coisa ia sair do meu caminhão. Mas, em vez de ficar em silêncio e simplesmente parar, perguntei por impulso se ela queria descer ali ou depois da ponte. Ela respondeu, sem me olhar, que era ali mesmo. Exatamente onde o namorado a tinha jogado. E naquele instante, deixei de vê-la pelo canto do olho. Virei rapidamente para o lado. Não havia ninguém.
O banco estava vazio. A porta continuava fechada. Pensei em frear com tudo para procurá-la. Acho que qualquer pessoa faria o mesmo. Afinal, eu estava viajando com alguém e essa pessoa simplesmente desapareceu. A parte racional de mim gritava que ela tinha pulado do caminhão. Mas bastou olhar pelo retrovisor lateral para vê-la. De pé, intacta, ao lado da estrada. Cheguei ao destino pela manhã e fiz a entrega. Um dos rapazes do armazém perguntou se eu estava doente, porque, segundo ele, eu estava pálido. Respondi que sim, para evitar explicações. Passei o resto do dia tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. Que era o cansaço. Que ela simplesmente tinha descido sem que eu percebesse. 2 dias depois, no caminho de volta, parei numa pequena lanchonete de beira de estrada que eu já conhecia há anos. Fiquei conversando com um senhor bem velho, que também já conhecia de outras viagens. Sabia que ele não zombaria de mim, então contei o que tinha acontecido. E de fato ele não riu. Pelo contrário. Disse que nunca tinha ouvido falar de nenhuma mulher morta naquele ponte, mas confirmou algo que eu não queria aceitar. Que nas estradas existem muitos espíritos e que mais cedo ou mais tarde você acaba encontrando um deles. Por favor, diário, quero relatar esse acontecimento de forma anônima. Por volta dos meus 13 anos, eu, meus pais e meus 12 irmãos, fomos todos morar em um sítio chamado Barragem de Tapacurá. Lá havia uma casa de barro às margens do rio Tapacurá. Nós pescávamos para sobreviver e passamos por muitas dificuldades. Mesmo assim, pescávamos para nos manter. Do outro lado do rio morava um casal com 3 crianças, com idades entre 4, 5 e 6 anos. Nesse dia o rio estava muito agitado. Eu não sei se é o sobrenatural, porque todas as vezes que eu me sentia feliz, algo de ruim logo depois acontecia. Nesse dia o casal com as 3 crianças saiu para ir pescar. Quando os vi, pensei comigo mesma: isso não vai dar certo. Já era por volta das 6 da noite. Nós resolvemos ver a lua cheia na beira do rio. A lua nesse dia estava diferente. Ela brilhava e o rio, ao mesmo tempo, tinha uma cor escura. Por volta das 8 da noite, resolvemos ir dormir. A nossa cama era de palha, mas aconchegante. Eu e meus 12 irmãos dormimos juntos. Por volta das 3 da manhã, eu senti alguém apertando a minha coxa esquerda com mãos muito geladas. Comecei a gritar: "Mãe, mãe, tem alguém apertando minha coxa!" Minha mãe se levantou correndo, acendeu a lamparina e veio até nós, perguntando por que tantos gritos. Falei para ela que senti alguém apertando minha coxa. Ela me respondeu que eu tive um pesadelo. Quando eu olhei para o canto esquerdo da parede, atrás de uma esteira de palha, lá estavam as crianças junto com o pai, rindo do meu desespero. A mãe não estava junto, só as crianças e o pai. Às 6 da manhã, levantamos para tomar café e recebemos a notícia de que o casal e as crianças tinham falecido por afogamento. Lembrei-me imediatamente do meu sonho. Até hoje, aos 47 anos, não consegui esquecer essa tragédia. Será que era um aviso? Bom, eu não conseguia ver os olhos deles, apenas os dentes. Agora irei adentrar a segunda parte desse relato. Quando eu completei 17 anos, pedi para meus pais que eu queria trabalhar de babá para melhorar de vida, pois não queria viver pescando. Meus pais deixaram eu ir trabalhar em cidades grandes. Foi aí que fui trabalhar de babá em Vitória do Espírito Santo. Passei 5 anos trabalhando e aos 21 anos resolvi pedir férias aos meus patrões. Eles me deram minhas férias de 30 dias. Comprei minha passagem de ônibus porque sempre gostei de viajar de ônibus. Os ônibus tinham ar-condicionado, freezer e banheiro. Comprei a passagem 1 semana antes da viagem.
Meu horário para chegar à rodoviária seria às 9 da noite. Minha poltrona seria na janela. A rodoviária ficava a 30 minutos da casa onde eu trabalhava. Às 9 da noite, minha empolgação estava a mil, porque o horário do ônibus era às 10h45 da noite. Minha mala era uma de mão e uma mala grande. Os funcionários da empresa de ônibus perguntaram quantas malas eu tinha. Respondi: só duas, uma de mão e outra de roda. Assim que o ônibus chegou, levantei-me, peguei minha mala de mão e já fui entrando. Coloquei minha malinha acima da minha cabeça e me sentei na minha poltrona marcada perto da janela. Assim que me sentei, uma felicidade bruscamente me invadiu. Pensei comigo mesma: vai acontecer algo. Não dei muita importância. A viagem era de 2 dias e meio. O motorista entrou no ônibus, verificou se as pessoas estavam em seus lugares e falou para todos nós: nossa primeira parada será daqui a 5 horas. Que Deus possa nos acompanhar. Assim foi nossa viagem. Eu tenho o sono muito leve, então às 3 da madrugada senti o ônibus parar. O motorista abriu a porta do ônibus e um passageiro entrou. Deu boa noite ao motorista. Nisso continuei de olhos fechados. Senti alguém sentar na cadeira ao meu lado. Na minha cabeça pensei: quem quer que seja deve estar cansado. Me afastei um pouco para não incomodar o passageiro. Não deu nem 3 minutos quando senti alguém puxando minha coberta, que eu levei por conta do ar-condicionado. A coberta estava sendo puxada lentamente. Não dei muita importância e continuei deitada. Nisso senti uma mão bem gelada passando na minha coxa. Meu coração congelou. Fiquei paralisada, sem poder falar nem gritar, porque imediatamente veio na minha cabeça: será as crianças da barragem? Comecei a rezar em silêncio, pedindo força para poder me virar e ver se realmente não seria só um sonho. Me virei. Lá estava o pai das 3 crianças que faleceu naquele tempo, lá na barragem de Itapacurá. O medo era tanto que continuei muda. O pai das crianças me falava: você sabia o que ia acontecer. Depois desse segundo episódio, resolvi ir até a barragem de Itapacurá, onde o acidente aconteceu. Rezei pelas almas das crianças e dos pais. Pedi perdão por não ter feito nada para ajudar naquela época, pois eu não tinha noção das coisas. Depois disso, eu acredito que o sobrenatural realmente existe. Também acredito que as almas não sossegam até encontrar a paz. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu cresci no meio de caminhões. Meu pai foi caminhoneiro praticamente a vida toda, e embora tenha morrido quando eu ainda era criança, tudo o que lembro dele quase sempre tem a ver com a estrada. Lembro das botas dele cheias de poeira, do barulho das chaves sobre a mesa e de como ele aproveitava cada momento para brincar comigo antes de voltar para a estrada. Com o tempo, acabei seguindo o mesmo caminho que ele. Primeiro comecei com viagens curtas no Texas, depois fui encarando rotas mais longas até o Novo México e o Arizona. Eu já estava há alguns anos nisso quando aconteceu o que vou contar. Até aquela noite eu não acreditava em histórias de assombrações. Já tinha ouvido muitas, tanto em programas de rádio quanto de colegas de estrada, mas como dizem, é preciso ver para crer. Nunca tinha acontecido nada comigo, e sempre achei que essas histórias eram fruto do cansaço, do estresse ou simplesmente invenção de quem estava entediado. Naquela vez eu estava atravessando um longo trecho de deserto entre o Texas e o Novo México, já depois da meia-noite. Eu tinha saído do Paso com carga para Phoenix e ainda tinha um bom caminho pela frente até chegar ao destino. Não sei se era cansaço acumulado de outras viagens ou o quê, mas naquela noite a estrada parecia monótona demais e eu estava tendo dificuldade de me ajeitar no banco. Estava desconfortável,
inquieto, e o podcast que eu estava ouvindo era mais cansativo do que interessante. Mas ficar em silêncio dentro da cabine era ainda pior. Eu já estava há horas dirigindo e o corpo começava a pesar. Não estava com sono, mas sentia a cabeça meio lenta, como quando você passa tempo demais olhando para a mesma linha preta à frente do capô. Aumentei o ar, terminei o resto do café e segui. Foi então que tive a ideia de ligar o rádio e sintonizei uma estação qualquer. Estava tocando música country e coisas do tipo. Não me incomodava, mas em certo ponto da estrada, o sinal do rádio que usamos para nos comunicar entre caminhoneiros se distorceu completamente. A interferência continuou por um tempo, até que de repente o ruído passou e ouvi a voz de um homem dizer meu nome. Disse em alto e bom tom: Miguel. E nada mais. Senti um impacto no peito na mesma hora. Eu nunca usava meu nome no rádio, e nenhum colega me chamava assim. Sempre era pelo apelido ou pelo número da unidade. Fiquei olhando para frente, com as duas mãos apertando o volante, pensando que talvez tivesse ouvido errado por causa da interferência entre a música e o rádio de trabalho. Mas então a estática voltou, e a mesma voz disse para eu não pegar a próxima saída. Chamou-me novamente pelo nome e repetiu que eu não deveria entrar naquela saída. Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para o rádio, e a primeira coisa que pensei foi que alguém conhecido estava pregando uma peça. Talvez um colega que soubesse minha rota e meu nome, ou até mesmo a empresa para a qual eu trabalhava tivesse contratado alguém para monitorar os caminhões e as estradas. Mas nada disso fazia muito sentido. Aquele trecho estava praticamente vazio. Eu estava sozinho. E além disso, a voz não me soava familiar. Não era uma voz jovem, nem tinha tom de brincadeira. Soava séria e calma, como alguém que não estava brincando. Peguei o microfone e perguntei quem estava falando, mas ninguém respondeu naquele momento. Só voltou a estática. Depois a voz retornou e disse para eu não parar na estação da próxima saída. Aí sim fiquei mais tranquilo, porque eu estava justamente pensando em parar ali para abastecer, ir ao banheiro, comprar café e algo para comer. Eu não tinha contado isso a ninguém. Olhei o mapa e vi que faltava pouco para a saída. Perguntei de novo quem era e dessa vez houve resposta, mas não um nome. A voz apenas disse para eu obedecer. Não gostei nada disso. Havia algo na forma de falar, no tom que me deixava cada vez mais nervoso. Não era ameaçador, mas passava uma confiança estranha, como se aquela pessoa estivesse acostumada a falar comigo daquele jeito há muito tempo. Tentei me convencer de que era coincidência ou alguém adivinhando. Talvez outro motorista, à frente ou atrás de mim, conhecesse a região e estivesse tentando avisar de algo. Mas então a voz acrescentou que eu não deveria dar atenção ao homem de jaqueta vermelha. Na hora, minha boca secou. Aquilo era específico demais para ser coincidência. Desliguei o rádio para não ouvir mais nada. Continuei dirigindo, olhando fixamente para frente, pensando em tudo aquilo enquanto avançava pela estrada. Fiquei irritado comigo mesmo ao perceber que estava com medo por causa do que ouvi. 2 ou 3 minutos depois, vi a placa da saída. Decidi que entraria mesmo assim, só para provar a mim mesmo que não estava caindo em besteira, e peguei a saída. A estação estava aberta, com pouca iluminação e quase nenhum movimento. Havia uma caminhonete estacionada de um lado e um caminhão velho do outro lado das bombas. Fui me aproximando mais devagar, ainda incomodado comigo mesmo. Então eu o vi. Do lado de fora da loja havia um homem com uma jaqueta vermelha. Ele estava parado perto da entrada, fumando. Assim que me viu chegando, virou diretamente para o meu caminhão, como se estivesse me esperando. Sinceramente, não sei o que me deixou mais nervoso, a jaqueta ou o jeito como ele me olhou. Não parecia funcionário, nem um cliente comum. Assim que parei, ele deu 2 passos em direção às bombas e levantou a mão para me cumprimentar, exibindo um sorriso que, sinceramente,
pareceu falso. Fiquei olhando para ele e, naquele momento, senti algo estranho. Liguei o caminhão de novo e voltei para a estrada. Enquanto retornava à pista, olhei pelo retrovisor e vi que o homem da jaqueta vermelha continuava parado no mesmo lugar, me observando ir embora. Foi então que liguei o rádio de novo e perguntei como ele sabia que havia alguém na estação com uma jaqueta vermelha. Perguntei outra vez quem era. Não houve resposta. Perguntei de novo como ele sabia e admiti que não desci do caminhão porque aquele homem me causou uma sensação ruim. Dessa vez a voz respondeu apenas que eu tinha feito o certo. Simples assim. Alguns minutos depois a voz voltou a falar. Disse que mais adiante haveria uma rota alternativa, mas que eu deveria seguir em frente. Eu conhecia bem aquela parte da estrada, e essa rota alternativa às vezes me fazia ganhar tempo, dependendo do trânsito e de algumas obras que costumavam acontecer mais adiante. Inclusive, eu já estava pensando em pegar aquele desvio, caso estivesse livre. Mas ouvir aquele aviso me fez apertar ainda mais o volante, porque não fazia sentido algum que aquela pessoa soubesse todos os meus planos. Dessa vez peguei o microfone e disse que se aquilo era uma brincadeira, já tinha ido longe demais. Pedi que me dissesse onde estava e como sabia de tudo aquilo. A voz ficou em silêncio por alguns segundos e então disse isso. Não é brincadeira, meu filho. Quando ouvi meu filho, senti algo estranho no peito. Era como se todas as lembranças da minha infância tivessem voltado de uma vez. Meu peito se apertou, os olhos se encheram de lágrimas e um nó se formou na minha garganta. Foi um sentimento muito intenso, como se depois de tantos anos eu estivesse falando novamente com o meu pai. Não quis pensar muito nisso, apenas segui em frente. Uns 20 minutos depois, comecei a ver luzes estranhas mais adiante. No começo pensei que fossem obras, mas logo percebi os reflexos de viaturas e ambulâncias. Reduzi a velocidade e, conforme me aproximei, entendi o que havia acontecido. Na rota alternativa que eu estava pensando em pegar, havia ocorrido um acidente grave. Não conseguia ver tudo com clareza, mas vi 2 veículos completamente destruídos e várias luzes bloqueando a passagem. Se eu tivesse entrado ali, teria ficado preso, ou até pior. O acidente aconteceu em uma curva com pouca iluminação. Senti um nó na garganta e, naquele momento, já não conseguia mais dizer a mim mesmo que eram coincidências. A voz no rádio acertou a saída, a estação, o homem da jaqueta vermelha e agora aquilo. Tentei falar de novo, mas nunca mais obtive resposta. Foi só isso. Esperei, tentei chamar outra vez, mas não houve resposta do outro lado, apenas estática e silêncio. Passei anos pensando em tudo aquilo e cheguei à conclusão de que naquela noite meu pai me ajudou. Ele me livrou de 2 situações perigosas. Meu velho estava cuidando de mim, como sempre fez. O ruim é que nunca mais ouvi a voz dele. Talvez seja porque eu não tenha mais precisado. Eu não sei se isso pode ser considerado uma típica história assustadora, mas com certeza é estranho e muito perturbador. Quanto mais o tempo passa, mais assustador isso fica para mim. Quero compartilhar e ver o que as pessoas acham. Isso aconteceu há alguns anos. Eu tinha acabado de terminar com meu namorado e me mudei para um apartamento pequeno e bem bonito. Era um complexo inteiro de apartamentos. O lugar em si era lindo, silencioso e elegante. Eu rapidamente fiz amizade com vizinhos e com vários outros moradores. Era uma comunidade pequena, agradável e acolhedora. Alguns meses depois de começar a morar lá, uma noite, enquanto me preparava para dormir, achei que ouvi um som de corrida vindo do corredor. Olhei pelo olho mágico da porta, mas não vi nada. Não havia crianças no meu prédio,
então não fazia ideia de quem poderia estar correndo naquela hora. Mas coisas estranhas acontecem, então não questionei muito. Nas noites seguintes ouvi o som de novo. Não levantei para verificar porque na época não parecia algo importante. Vale mencionar que meu apartamento ficava no térreo e as janelas davam para um pátio interno muito bonito. A porta do apartamento ficava dentro do prédio e era necessário uma chave para entrar no edifício. Demorei um pouco para me acostumar com o fato das janelas ficarem no nível do chão, porque se alguém quisesse, poderia simplesmente chegar até a janela do meu quarto. Mas eu não tinha medo de ninguém daquela comunidade fazer isso. Era só algo que passou pela minha cabeça quando me mudei. Essa informação vai ser importante agora, porque uma noite eu acordei com um som de risadinhas vindo de fora da janela do meu quarto. Era estranho, claro, mas imaginei que fossem algumas crianças sendo idiotas e ficando perto demais da minha janela. Bati no vidro e fiz um shh bem alto. As risadinhas pararam por um segundo e então ouvi uma batida leve do outro lado do vidro. Aquilo me deu um arrepio, mas eu não ia deixar umas crianças terem essa satisfação. Respirei fundo, segurei a cortina e a abri de uma vez. Não tinha ninguém lá, só o pátio silencioso da noite e mais nada. Mesmo que fossem crianças, eu não faço ideia de como teriam sumido tão rápido. Fechei a cortina e ignorei. Eu não ia deixar isso atrapalhar meu sono. As risadinhas continuaram por algumas noites. Eu simplesmente aprendi a ignorar. Tenho sobrinhos pequenos e sei que quando você ignora esse tipo de brincadeira boba, eles param. Esse era o meu plano, não dar atenção. Eu imaginei que se parasse de reagir, eles perderiam o interesse. E a menos que me dessem um motivo sério, eu não ia incomodar a administração do prédio com isso. Acho que 2 dias depois, enquanto eu estava no trabalho, recebi um e-mail da administradora do condomínio. Ela foi bem direta e pediu que eu passasse no escritório quando chegasse em casa. Disse que precisava me mostrar algo urgente. Respondi que passaria lá depois do trabalho. Lembro que fiquei o dia inteiro preocupada. Achei que podia ser algum problema com o pagamento do aluguel. Quando cheguei, ela pediu que eu trancasse a porta. Começou a falar baixo, quase sussurrando. Um homem da segurança entrou e se sentou ao meu lado. A administradora disse que enquanto o segurança analisava algumas gravações, ele encontrou algo. Ela me mostrou imagens das câmeras do corredor onde fica meu apartamento. Por volta das 2 da manhã, 2 figuras pequenas, usando capuz, se aproximaram da minha porta. Tinham o tamanho de crianças de uns 10 anos. Elas ficaram simplesmente paradas ali. No vídeo parecia que estavam a poucos centímetros da porta. A parte mais assustadora foi quando ela avançou a gravação. Elas não se moveram. Foram quase 10 minutos com aquelas 2 figuras paradas e coladas à minha porta. Antes de irem embora, uma delas tentou girar a maçaneta. Dava para ver claramente elas forçando a porta algumas vezes, mas não conseguiram abrir. Depois disso, saíram pulando, desaparecendo do campo da câmera. Naquele momento, eu realmente fiquei assustada. Seja quem fossem aquelas crianças, elas estavam me escolhendo por algum motivo. Contei para o segurança e para a administradora sobre o que aconteceu na janela, mas ao revisarem as câmeras não encontraram nada. Mesmo assim, chamamos a polícia e fiz um boletim. Eles disseram que se acontecesse de novo era só ligar, mas naquele momento não havia muito o que fazer. O segurança tentou rastrear para onde as crianças foram, depois que saíram da minha porta, mas foi como se tivessem desaparecido. Não apareceram em nenhuma outra câmera do condomínio inteiro. Na noite seguinte, decidi ficar acordada. Eu ia pegar essas crianças de qualquer jeito. Mas naquela noite nada aconteceu. Sem risadas e sem barulho no corredor. Uma semana depois, ouvi algo vindo do corredor. Era por volta da 1h30 da manhã. Silenciei a TV e fiquei escutando. Ouvi o som da minha maçaneta sendo mexida.
Estava acontecendo de novo. As crianças estavam na minha porta. Corri até lá, nervosa, e gritei para irem embora. Ouvi uma criança rindo, e então outra voz infantil sussurrou: "Mãe, chegamos." Eu não respondi. Olhei pelo olho mágico e vi apenas duas figuras pequenas de cabeça baixa. A voz sussurrou de novo: "Mãe, chegamos." Eu não me importei. Gritei que a mãe deles não morava mais ali e que eu ia chamar a polícia. As duas crianças começaram a rir. A maçaneta voltou a tremer. Uma delas começou a se jogar contra a porta, mas não conseguiu abrir. Fiquei ali, segurando a porta por um tempo. De repente, silêncio. Sem risadas. Sem barulho. Olhei mais uma vez. Não tinha ninguém lá fora. Mesmo assim, fiquei com medo de abrir, achando que podiam estar fora do meu campo de visão. Liguei para a polícia. Eles rapidamente assumiram que eram crianças da vizinhança fazendo uma brincadeira. Eu não discuti. Parecia a explicação mais lógica. Terminei meu relato e ficou por isso mesmo. Alguns dias depois, encontrei a administradora no estacionamento. Ela me chamou de lado e perguntou se algo tinha acontecido de novo. Disse que não, e que provavelmente eram só crianças. Ela fez uma expressão estranha e disse que não tinha tanta certeza assim. Contou que a mulher que morava naquele apartamento antes de mim era esquisita. Não deu muitos detalhes por questões de privacidade, mas disse que tinha quase certeza de que algo horrível aconteceu com os filhos daquela mulher. Ela não explicou. Não deu nomes. Só insinuou e parou por aí. Disse que já tinha falado demais e não queria problemas por compartilhar informações pessoais. Antes de ir embora, me disse para tomar cuidado e continuar trancando bem as portas. Nunca vou esquecer dela se afastando e dizendo: "Isso não foi uma brincadeira." Pelo que sei, aquelas crianças nunca mais apareceram enquanto eu morei lá. Passei muito tempo tentando entender o que aconteceu. Quem eram aquelas crianças? O que a administradora quis dizer? Ela estava insinuando que eram fantasmas? Eu sei que parece loucura e, sinceramente, não acho que seja isso. Mas você tem que admitir que é estranho. A polícia e o segurança nunca conseguiram descobrir para onde aquelas crianças foram. E teve algo que só percebi depois que já tinha me mudado. Não havia como aquelas crianças entrarem no prédio sem uma chave. E como eu disse antes, não havia crianças morando no meu prédio. Então, como elas entraram? E mais importante, para onde foram? Com o passar do tempo, quanto mais eu penso nessa história, mais assustada eu fico. É estranho perceber que, na hora, eu não fiquei tão apavorada assim. Hoje, anos depois, só de escrever isso, eu estou com mais medo do que quando tudo aconteceu. Ainda não acredito em fantasmas ou nada paranormal, mas não consigo explicar o que foi aquilo. Crianças da vizinhança é a explicação mais fácil, mas quanto mais eu revivo isso na minha cabeça, mais impossível parece.